Olá! Tudo bem? Que delícia estar ao vivo aqui com vocês no meu canal do YouTube. Espero que vocês estejam muito bem. Esta é a primeira live do ano de 2022 e eu tenho o prazer de estar ao vivo aqui no meu canal do YouTube com todas vocês para falarmos sobre saúde intestinal, ou melhor, doenças intestinais, que, claro, a gente está falando, obviamente, de saúde intestinal também. E eu tenho uma convidada super especial, que é a doutora Thaís Takahashi. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís, que é coloproctologista. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer tê-la de novo ao vivo comigo. A gente está transmitindo ao vivo no YouTube, mas essa é uma aula exclusiva para as minhas alunas do curso online Personal Diet Chef. Então, as alunas vão poder fazer perguntas ao vivo aqui para a gente. E vocês que estão aí no canal do YouTube vão poder se beneficiar de todas as dicas e orientações que eu e a doutora Thaís vamos compartilhar. Thaís, bom dia e obrigada pela presença. Bom dia, Karina. Bom dia, meninas. Bom dia para todo mundo que está assistindo. Fico muito feliz da gente conseguir começar esse 2022 com o pé direito, mantendo a nossa saúde, mantendo essa longevidade e a gente entendendo aonde começa tudo, né? A gente entendendo como que a gente faz para a gente manter essa vida saudável, né? Eu brinco com os meus pacientes que nada paga quando você está mais velho, você conseguir fazer coisas simples de forma fácil. Seja amarrar um tênis, seja subir um lance de escada, seja curtir a sua vida com seus amigos. Então, tudo isso passa por um processo. E quando você chega lá no final e você vê que você percorreu essa trajetória de uma forma adequada, tudo isso volta para você e para todo mundo que está à sua volta. Maravilhoso! Começou muito bem. Obrigada pela essa brilhante introdução à nossa aula. Pessoal, só lembrando, a doutora Thaís Takahashi, a gente fez uma live que foi em novembro, né? Então, há pouco tempo atrás, que foi o aquecimento para a Jornada da Mulher Saudável, que foi meu último evento online gratuito. Então, a gente veio e fez uma live incrível, está disponível aqui no meu YouTube, está disponível no meu Instagram, se vocês quiserem assistir. Realmente foi uma live maravilhosa. E foi tão maravilhosa, e surgiram tantas perguntas, né, tantas dúvidas, que a gente resolveu fazer essa aula exclusiva para as minhas alunas do curso Personal Diet Chef. Então, a gente está com as alunas aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês essa sala de aula linda, cheia de alunas. Alunas, deem um oizinho para quem está assistindo a gente, que é muito gostoso. A gente tem uma troca muito rica dentro da sala de aula. As alunas vão poder fazer as perguntas delas ao vivo para a gente, para mim e para a doutora Thaís Takahashi. E vocês que estão aí assistindo vão poder se beneficiar. Lembrando que tem outra jornada da mulher saudável a caminho. Então, só dando aqui um recadinho inicial antes da gente começar o conteúdo dessa aula, de que a gente realmente vai começar mais um evento online e gratuito, que é a Jornada da Mulher Saudável, que vai ser de 24 a 30 de janeiro. Então, está chegando, em breve teremos mais um evento lindo. E quem participou do último sabe que a transformação é real e ela acontece em pouquíssimo tempo, inclusive. Então, quem ainda não se inscreveu, aproveita. Tem link aqui, ó, abaixo na descrição desse vídeo do YouTube. Se inscreve, compartilha com as amigas, com a filha, com a sobrinha, com a neta, com a mãe, com a avó, porque a Jornada da Mulher Saudável é uma semana inteirinha de aulas ao vivo e online comigo, tá? Onde eu conduzo vocês durante uma semana inteirinha a conquistarem mais saúde através da alimentação saudável, de hábitos diários saudáveis e de receitinhas deliciosas, tá? Claro. Então,
Quem não sabe, quem não me conhece, que está assistindo essa live pela primeira vez, meu nome é Karina Miller, eu sou nutricionista clínica funcional e chefe de cozinha. Então, eu tenho a gastronomia como ferramenta para que você consiga atingir a sua saúde plena, comendo com prazer, comendo comida gostosa, comida de verdade. E você vai ver nessa aula de hoje que a base de qualquer tratamento de saúde é a alimentação. Então, claro, os medicamentos são importantes, a suplementação nutricional é importante em alguns casos, mas é a alimentação, gente, são os nutrientes. E todas as doenças que nós temos, e talvez nem só doenças, mas incômodos de modo geral, eles são resultado de um corpo que tem uma deficiência nutricional, que está com falta de nutrientes, que está com uma alimentação que não está equilibrada nutricionalmente, que não tem todos os nutrientes que ele precisa. Então, esse vai ser todo o conteúdo que eu vou compartilhar durante a Jornada da Mulher Saudável e você não pode perder. Então, inscreva-se, tá bom? Muito bem, vou colocar a doutora Thaís aqui de novo para a gente começar a nossa aula maravilhosa. Eu vou começar fazendo uma breve introdução, Thaís, e aí você fique à vontade para ir comentando e incluindo as suas observações, as suas considerações. E as meninas que estiverem aqui, as alunas, se quiserem mandar já o bate-papo, a pergunta, a dúvida no bate-papo por escrito, já pode enviar, que eu e a doutora Thaís vamos respondendo, tá bom? Então é o seguinte, doenças intestinais. São várias, a doutora Thaís vai falar melhor sobre isso. Mas, o que a gente pode interpretar? Como eu estava dizendo até agora há pouco, os nutrientes e as doenças começam por um desequilíbrio nutricional ou uma deficiência nutricional. Ou seja, faltam nutrientes, basicamente isso. É simples, mas na prática não é tão simples assim. Por quê? Porque hoje em dia é difícil a pessoa saber exatamente como se alimentar, como equilibrar esses nutrientes, como evitar aqueles que não são tão bons assim para a nossa saúde. Por isso que é importante cada vez mais a gente se informar, a gente ter acesso a essas informações de qualidade. Então, não é em qualquer lugar que você vai ter esse tipo de informação, tem que se basear em profissionais que estudaram para isso, profissionais da área da saúde, como a doutora Thaís, por exemplo, que é médica proctologista, eu, que sou nutricionista clínica funcional. Então, as pessoas que realmente se capacitaram para isso, tá? Não é em qualquer blog, em qualquer perfil de Instagram, em qualquer pessoa que vocês vão poder ter acesso a informações que realmente são confiáveis e de qualidade. Então, o nosso dever aqui, a nossa intenção é esclarecer o máximo possível como que você pode aumentar a sua defesa natural, porque o nosso intestino está relacionado à nossa imunidade diretamente, a ter uma vida mais alegre, sim, com mais bem-estar, com mais disposição, com mais alegria de viver, que é o que eu falo sempre. Por quê? Nosso intestino também produz muitos neurotransmissores, que são essas substâncias que fazem a gente ter bem-estar, disposição, alegria, né? Serotonina, dopamina, esses nomezinhos complicados, mas que são químicas que deixam a gente mais feliz, com mais alegria de viver, literalmente, né? Então, é muito importante, tá? Qualquer questão que você tenha, se você está cansada, se você está com indisposição, se você está mal-humorada, depressiva, ansiosa, ou até mesmo alergias, doenças autoimunes, enfim, todas as doenças, a gente precisa dar uma atenção especial à nossa saúde intestinal. Então, Thaís, vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de como começam as doenças, né? Só para dar uma introdução básica. Vamos, acho que até é importante, porque antes da gente pensar na doença, a gente pensa na prevenção. E tudo que a gente fizer nesse caminho, lógico que o tratar a doença é muito importante,
Mas quando a gente consegue não chegar nesse estágio, quando a gente consegue, dentro do caminho, já prevenir que aquilo aconteça, e hoje na medicina a gente sabe que tem muita coisa que é uma predisposição genética, então, independente do que você vá fazer, isso pode acontecer, mas que a gente pode amenizar tanto isso e diminuir tanto o impacto. E aí a pessoa fala assim, mas se eu vou ter de qualquer jeito, então eu vou continuar a minha vida. Mas você pode... Uma pessoa que teria, por exemplo, um diabetes, ela pode amenizar esse caminho e ou nem desenvolver, ou desenvolver uma forma tão leve que ela consegue ter uma vida praticamente normal. Então, o fato da gente já saber como tudo isso acontece é o pote de ouro de você conseguir se tratar e de você conseguir fazer as escolhas no seu dia a dia. Porque o mais difícil que eu vejo com os meus pacientes, e você também deve ter essa experiência, é que a faixa etária que hoje está aprendendo a se alimentar, na infância tinha uma alimentação muito ruim. Eu brinco com a minha mãe que ela colocava, era leite integral com Toddy e açúcar. Sim, como se não bastasse. E hoje a gente sabe que a gente não precisa disso, né? Mas eram as informações que a gente tinha naquela época. E não tem como a gente condenar ninguém, mas tem como a gente mudar essa trajetória. Por quê? Porque todo mundo fazia assim, porque ninguém tinha informação. Agora que a gente tem informação e tem acesso a isso, é nossa obrigação mudar e passar isso para os nossos descendentes, né? Então, quando a gente fala que alimentação e intestino, eles estão muito linkados, por que isso acontece? Porque na hora que você come, tudo que você ingere, então, seja... E aí, quando a gente prioriza a densidade nutricional dos alimentos, a gente entra no nosso corpo, aquilo passa pelo estômago, é digerido, ele é absorvido a maior parte no intestino delgado, que é o intestino fino, e dependendo do que a gente come, a gente tem uma resposta no equilíbrio ou desequilíbrio das nossas bactérias, até isso chegar no intestino grosso. Quando essas bactérias, nós temos bactérias boas e ruins, o que diferencia uma e a outra? As bactérias ruins, elas estão muito mais relacionadas a inflamações, doenças, e as bactérias boas, não é que, então bactéria, então vamos tirar as bactérias do intestino. Não, nós temos bactérias que ajudam a gente a absorver nutrientes, ajudam a gente a ter uma vida melhor, ajudam, tanto que já foram feitos estudos que pacientes obesos têm determinadas quantidades de bactérias diferentes de outras e que eles absorvem nutrientes de formas diferentes. Por quê? Porque as bactérias ajudam nessa absorção. Então, quando a gente tem uma nutrição e uma alimentação adequada, a gente prioriza as bactérias boas com essa diversidade. Eu brinco com os meus pacientes que a nossa população bacteriana ela é tipo o Congresso Nacional, sabe? Você tem de tudo um pouco, mas quando você tem coisas melhores predominando... Opa, é bom para todo mundo, né? Exatamente. Adorei esse exemplo maravilhoso, porque diz exatamente sobre o que eu estava falando agora há pouco. Então, quer dizer, se a gente tem uma alimentação diversificada, uma alimentação rica em nutrientes e com os nutrientes que nós precisamos, isso vai influenciar diretamente na população que habita lá o nosso intestino, que a gente chama hoje em dia de microbiota intestinal. Antigamente era a flora intestinal, né? E isso vai impactar diretamente na absorção de nutrientes também, né? Na saúde na parede intestinal. Então, imaginem vocês, o intestino é um tubo, certo? E a parede, ou seja, aquilo que é um tubo propriamente dito, aquele conjunto de células que reveste o nosso intestino, que é o Os epitélio tijolinhos que intestinal. formam, né? Isso, é uma celulinha do lado da outra colada na outra. E ela precisa estar colada uma na outra, porque senão esse muro começa a ficar meio frouxo, meio furado, uma peneira furada, e começam a passar substâncias que não deveriam. Aí que começam as doenças também, né? Um dos tantos mecanismos do surgimento das doenças, das alergias, doenças autoimunes, das inflamações de modo geral.
Sim. Então, a gente olha como é importante, né, a gente saber. Mas adorei esse exemplo do Toddy com açúcar também, porque é isso, é o que a gente come desde que a gente está na barriga da mãe. Eu, como estou grávida, né, estou gerando aqui minha filha, gente, tudo que eu penso, tudo que eu coloco na minha boca, eu juro, é claro, né, porque eu sou nutricionista, então eu tenho essa preocupação, mas tudo que eu coloco para dentro eu fico pensando, ai, meu Deus, vai chegar lá e ela vai já se alimentar disso e ela já vai começar a treinar o paladar dela. Então, hoje já foi, por exemplo, de manhã um sucão verde bem concentrado. E é isso, e a gente deve pensar isso não só quando a gente está grávida, não. A gente tem que, na verdade, cuidar da gente para poder, inclusive, cuidar do outro, do próximo. Né? Então, é muito, muito, muito importante o que a gente coloca boca adentro. Eu estou vendo que tem algumas alunas aqui ao vivo no YouTube e que estão perguntando, né? Ah, eu não recebi. Gente, o link para entrar na nossa sala de aula, ele é sempre enviado por e-mail, tá bom? Então, chequem lá a caixa de entrada de e-mails de vocês, que é a nossa comunicação direta, e venha para a sala de aula, caso você queira fazer uma pergunta ao vivo aqui para a nossa querida convidada de hoje, que é a doutora Thaís. E vai ficar gravado, sim, e disponibilizado lá dentro da plataforma do curso Personal Diet Chef, tá bom? Então, obviamente que todas as aulas e todas as lives e todas as mentorias que eu faço exclusivamente com as minhas alunas, eu sempre gravo e sempre disponibilizo lá na plataforma para vocês assistirem quando quiser, a hora que quiser, quantas vezes quiser, tá bom? Bom, Thaís, já temos aqui 2 mãozinhas levantadas. Lu, eu vou pedir para você ativar o som e fazer a sua pergunta, minha querida. Tudo bem? Como é que você está? Feliz ano novo! Feliz ano novo, tudo bem, vocês? Tudo bem, ótimo. Lu. Eu tenho uma consulta com a doutora Thaís segunda-feira, que eu marquei. Ah, que ótimo! Que delícia! Aí a gente vai conversar muito, sem tempo. Que delícia! Adorei saber disso. Eu tô aqui em São Paulo, eu não moro aqui, mas eu tô aqui, né, esses dias. Aí eu aproveitei e consegui marcar essa consulta. Estou muito feliz. Que legal, Lu! Adorei saber disso. Eu também fiquei super feliz. Porque a gente tem que tratar preventivamente, né? Assim, a gente sabe a teoria e tal, mas na prática fica muito difícil para a gente saber. Realmente, sempre fica aquela dúvida: eu tenho realmente um intestino saudável só porque ele funciona todo dia? Então, assim, minha pergunta é assim: a gente tem exames assim que a gente possa, tipo marcadores que a gente saberia, ou teria que fazer realmente uma colonoscopia, né, para saber? Porque assim, como é que sabe? Como é que a gente sabe quais bactérias a gente tem no nosso intestino? Sim. Lu, assim, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que a nossa finalidade, né? Então, o que é a nossa finalidade? A nossa finalidade é estar bem e prevenir as doenças intestinais. Então, a partir do momento que você tem uma vida, uma rotina e um cotidiano que você se sente bem, que você se sente disposto, que você não está o tempo inteiro cansado, que você não... Aquela pessoa, sabe, eu brinco com aquela pessoa que sempre reclama de tudo, porque alguma coisa não está encaixando, alguma coisa não está legal, né? Lógico que todo mundo tem problema, mas você saber lidar com isso, você enfrentar e você ter essa força, e essa força não é uma força espiritual, é uma força física, né? Também, tudo isso está linkado à nossa saúde. Então, a partir do momento que você tem alguma indisposição, aquela sensação de barriga distendida, de barriga cheia, de que você vai no banheiro e que você nunca se sente satisfeito. E tem gente que evacua todos os dias, mas não sente que está vazio. Sente que o tempo inteiro tem coisa lá e fica aquela sensação de que tem paciente que fala que parece que está grávida, né? Até. E aquele humor e tudo isso alterado, a gente já tem um alerta e um sinalzinho de que a gente precisa procurar ajuda. A gente tem alguns testes bacterianos, né? Então, testes respiratórios, testes nas fezes, que a gente consegue identificar se tem algum desequilíbrio muito intenso. Lógico que eu sempre falo também oriento que enquanto você está com uma alimentação muito desequilibrada e você está com o intestino muito inflamado
e que a gente chama de hiperpermeável, né? Então, assim, vamos supor, aquela pessoa que só come comida processada, só lanche, tudo com muita gordura. O que isso faz? Isso aumenta as nossas bactérias ruins. Uhum. Essas bactérias ruins, elas diminuem a produção de muco, que é como se fosse um catarrinho, uma gosminha que fica na parede do intestino, antes de entrar no que a gente chama de epitélio, que são essas paredes, esses tijolinhos que juntam uma na outra. Então, diminuindo a produção desse muco e você aumentando o espaço entre esses tijolinhos, você consegue com que substâncias tóxicas entrem na sua corrente sanguínea. Então, elas entram em contato com a parte sistêmica do seu corpo. Então, elas não estão mais só no seu intestino. Uhum. Quando elas entram em contato com a sua corrente sanguínea, as suas células de defesa, isso acontece num nível muito baixo. Por isso que a pessoa assim, mas aí ela ainda consegue viver, não fica acamada por isso, né? E nem precisa ir no hospital diretamente. Então, são alterações muito sutis. O seu sistema imunológico, ele é ativado porque ele entende que entrou coisas estranhas em contato com o seu corpo e que ele precisa combater. Então, o seu equilíbrio imunológico já começa a cair. E aí, para a gente fazer uma comparação bem esdrúxula, bem intensa, o que a gente consegue mostrar? Quando você está resfriado, quando você vai ficar gripado, alguns dias antes você já sente aquela baixa de energia. Aquele corpo pesado, aquela coisa difícil. E tem gente que vive assim. Esse é o estado inflamatório crônico. É aquele corpo assim, ó, que parece que tem um mundo nas suas costas. E não é que você tá cheio de problema, você até tá, mas aquilo é intensificado por isso. E aí depois vem o resfriadão, que aí é quando o seu sistema imunológico ele tá todo concentrado para aquilo. Então, é a parte mais intensa dessa inflamação, né? Então, a gente pode descobrir, tanto por testes respiratórios, e aí o ideal é que você faça um reequilíbrio alimentar antes de fazer esse teste, porque senão ele pode dar todo alterado, e você não saber se realmente é uma alteração que você tem, então, assim, as suas bactérias estão desequilibradas ou elas estão transitoriamente desequilibradas porque sua alimentação está ruim. Então, você faz essa reeducação, depois não melhoraram nenhum dos sintomas, aí você faz os testes que são pertinentes. A colonoscopia, ela mostra pra gente uma alteração estrutural, então ela olha internamente, então vamos fazer uma comparação para ficar mais fácil. Você entra numa casa e você vê que você tem um tijolo rachado, que você vê um cano estourado, você vê estruturalmente. Agora, os exames que a gente chama de funcionais, que são aqueles que mostram a forma, como essa casa funciona. A cozinha está no andar de cima, o porão está na lateral, está tudo desregulado. E aí você entra no quarto, está uma bagunça, o caminho. Essas são os testes que a gente chama de funcionais, que mostram como o seu intestino movimenta, quanto tempo demora para o que você come você conseguir evacuar, e os testes, que são os testes das fezes e das bactérias, que mostram o que está dentro. Então, o sofá está na sala? O fogão está na cozinha? Então, para ver se cada bactéria está no seu lugar, na quantidade certa, não adianta você ter 5 fogões. Então, a gente precisa reequilibrar tudo isso. Então, cada teste mostra uma dessas coisas do nosso intestino. Maravilhoso, maravilhosa pergunta, Lu. Obrigada, super pertinente. Inclusive, já tem gente aqui no YouTube perguntando exatamente sobre isso. Como saber como é que está a minha saúde intestinal, se não é só ir no banheiro todos os dias, então tá tudo bem, né? Como eu tinha dito no começo. Como saber, de fato, se está tudo bem? E como a doutora Thais respondeu brilhantemente, começou a responder. Doutora Thais, a gente sabe que a clínica é soberana, né? Então, os sinais e sintomas, gente, são os melhores indícios e as melhores comprovações do que qualquer exame. O exame vem depois. Então, quando eu falo para vocês nas aulas ou nas redes sociais, sente distensão abdominal, que é aquela barriga inchada depois que come, excesso de gases, né, que é a flatulência, o cocô, ora tá mais solto, ora tá mais preso, ou
que nem a doutora Thais falou, evacua, mas não sente a sensação de esvaziamento, então sente que ainda tem fezes lá dentro, não sente que evacuou totalmente o que precisava, ou até mesmo as questões de alergias, por exemplo, né? E outros sintomas que estão diretamente relacionados. Então, come algo e se sente empachada e fica com dificuldade de conseguir digerir, também tem isso, né? Ou come algo e dá uma diarreia, ou come algo e prende o intestino. Então, os sinais e sintomas, eles são os melhores sinais e sintomas que a gente pode usar para falar se a gente está com saúde intestinal boa ou não. Né? E aí, claro... Quando a gente pensa em algumas doenças específicas, então, assim, a gente tem uma gama muito grande de doenças intestinais. Algumas a gente tem formas de prevenir. Então, por exemplo, o câncer de intestino, que é o nosso mais temido dentro de todos os outros, né? Uhum. A gente divide a prevenção do câncer de intestino em 3 partes. A prevenção primária, que é tudo isso que a gente falou, então é mudança de hábito de vida, alimentação pobre em nitrito, em embutidos, isso acaba de poder falar melhor até para vocês. Então, é a parte alimentar e de hábito de vida. Por que ela é a primária? Porque se não tiver ela, o resto pode acontecer. A prevenção secundária é quando a gente já começa a ir buscar se a pessoa desenvolveu, e aí a gente prevenir algo que esteja acontecendo. Então, é igual na mama, a gente faz a mamografia e ultrassom. Para o câncer de intestino, a gente faz ou sangue oculto nas fezes, ou a colonoscopia, ou um exame que chama retossigmoidoscopia. Então, essa já é a prevenção secundária, que aí sim é com o médico, com o especialista. A prevenção primária, ela é muito... Várias doenças passam por essa prevenção primária. Então, tanto câncer de intestino, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de útero, todas elas passam mais ou menos pelas mesmas prevenções primárias, que é hábito de vida. E hábito de vida é alimentação, exercício, e você se cuidar, você se sentir bem. Lógico que a gente sabe que a gente tem algumas ideias não cientificamente comprovadas, assim, né? Mas você viver feliz, a gente percebe que pessoas que tiveram traumas, né? Que tiveram traumas psicológicos, vivem em grande estresse. Isso sim já tem comprovação científica, mas isso também interfere nessa parte da prevenção primária. E o que a gente chama de prevenção terciária é quando a gente faz, por exemplo, um exame de colonoscopia, e aí sim, já achou um pólipo, e aí você tira esse pólipo e você já trata. Então, isso daí, essas são as 3 etapas de prevenção de doença, basicamente. Maravilhoso. Obrigada, Lu, pela pergunta. Eu vou chamar agora a Rosemir. Obrigada, viu? Um beijo, querida. Beijão. Tchau. Que é a nossa próxima aluna que levantou a mão aqui na nossa sala de aula. Oi, Rosemir, tudo bem, querida? Ativa seu som para a gente poder te ouvir. Tudo bom? Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Rosemir? Prazer. Tudo bem. Eu vou falar rapidinho, porque assim é um pouquinho longo. Eu quero te agradecer muito, Karina, a você, a doutora Thaís, que eu entrei nesse curso porque eu observei, eu entendi, né, que tudo que vocês falam é tudo que eu tenho. Ou seja, eu sou uma pessoa inflamada em tudo, com todos os problemas que você detecta, fala. Eu tenho 63 anos, tenho dores de cabeça todos os dias, desde que eu me entendo por gente, né? Então, comecei a tomar muito analgésico, mas tomar em doses exageradas, porque tinha que trabalhar, estudar, fazer curso. Comecei a tomar omeprazol, tive úlcera, tive gastrite, trabalha, estuda, e dor de cabeça. Uma bola de neve, né? Vai virando. Uma bola de neve. E tem mais de 40 anos que eu não como carne vermelha, né? Desde os 19 anos.
Então, a minha alimentação, eu também sou muito enjoada para comer, se restringia a peito de frango. Então, eu trabalhava, eu comia na rua, né? Chegava em casa de noite, não tinha nada para comer. Então, eu fazia mingau de farinha láctea, que era mais rápido, matava minha fome, ou eu comia, assim, 2, 3 mangas, ia dormir, ou chegava em casa, minha mãe tomava sozinha, e minha mãe tinha comprado uma caixa de chocolate, eu comia caixa de chocolate, essas coisas todas erradas, né? Depois que eu me aposentei, eu passei a comprar comida congelada e sempre as mesmas coisas, né? Então, aos 63 anos, eu estou com diabetes, hipertensão, glicose altíssima, anemia ferropriva, e descobri a semana passada, através de um exame de ultrassom, que eu estou com gordura no fígado nível 2, né? Aí você pergunta, bom, então você comia muita porcaria. Eu vou dizer, olha, não era tanta porcaria assim, porque eu fazia tudo errado. O ano passado, à noite, eu não janto, então eu comia alguma coisa. Eu comi durante o ano inteiro tapioca à noite, entendeu? Tapioca com queijo. Era a minha refeição de noite antes de dormir, né? Como eu não tinha muita vontade de fazer comida, aquelas bananinhas sem açúcar, que diz que é diet, que tem aquelas... Eu comia aquilo para matar minha fome, né? Então, eu fiz a minha vida inteira tudo errado. E hoje eu estou sofrendo as consequências, né? Estou acima do peso, enfim. E o meu intestino nunca funcionou direito, nunca. Ontem mesmo, tudo que eu como, a minha barriga incha, a minha barriga está muito distendida por causa dessa esteatose, né, nível 2, que eu descobri porque eu tenho osteoporose também. Aí, quando eu fui tomar a injeção Prolia, a técnica que foi aplicar na barriga, ela falou, nossa, você está com a barriga muito grande, você não era para ter uma barriga desse tamanho. Você já foi ao médico? Eu falei, não, eu tenho que fazer alguns exames, mas eu estou esperando passar essas festas de final de ano para ir. Ela falou, olha, faz agora um ultrassom de barriga, né, total. Foi aí que eu descobri que eu estou com esteatose, gordura no fígado nível 2, né? Então, o meu intestino é preso. Eu comecei a tomar o suco verde, a fazer suco verde, depois que eu entrei no curso. Aí o suco verde passou, assim, a ser um perfeito amigo meu, porque eu tomava o suco verde de manhã, 1 hora depois eu estava indo ao banheiro. Ótimo. Hoje, o suco verde não faz mais tanto isso, entendeu? Aí eu passei a tomar própolis com meio limão. Limão eu não tinha na minha alimentação, não tomava. Passei a tomar o própolis com 30 gotas de própolis com meio limão, depois eu coloco outro meio limão no suco verde. Estou fazendo comida, comprei comida para botar na minha geladeira, para eu fazer, tempero, tudo que eu fazia, até arroz, eu já joguei fora várias vezes, porque queimava, ficava papa, enfim. Mas estou aprendendo a fazer, já estou aprendendo a me virar sozinha. Agora, eu sei que eu preciso, eu tomo remédios assim, eu tomo 1,5 gramas de glifage. Eu tomo 4 comprimidos de 500, entendeu? Sim. Então, esses remédios todos que eu tomo, analgésico, para triglicerídeo, para tudo, faz mal para o fígado e fora a alimentação, que eu fazia tudo errado. Desde acho que de 2010, não era suco de caixinha, não. Era um suco que vinha numa garrafa, chama-se Bela e Chia. Eu não gosto muito de tomar água
Então, eu não botava a garrafa toda, mas eu ia fazendo refrescos daquele suco, daquele Bela Chia de manga, e tomava aquilo de noite, de manhã, de tudo. Eu não tomava água, só tomava aquilo. E aquilo não quando te sacia, né? Não sacia, não. Quando eu Me assisti a passa. primeira aula da Açúcar. Karina, que ela falou, comecem a olhar os rótulos das coisas, Isso. eu fui olhar o rótulo da garrafa e deparei que tinha aqueles itens todos, mas o mais importante, botava lá 2 gramas de carboidrato. Eu nem sei pela quantidade, que eu estava sem óculos e eu não li. Então, desde assim, nossa, 2008, 2009, que eu botava toda hora carboidrato para dentro do meu organismo, entendeu? Sim. Colocando coisas erradas. Então, eu tenho que reestruturar toda a minha vida em termos de alimentação para o meu organismo funcionar direito, porque ele está todo inflamado. Todos esses sintomas que vocês falam de barriga, eu tenho, sabe? Sim. É um negócio impressionante que você vê que até a técnica de enfermagem, quando olhou minha barriga, falou, nossa, tem algum problema aí, né? Então... E a gente, Rosemir, desculpa te interromper, mas a gente mesmo não olha pra gente, né? Isso que é muito louco. Porque sempre foi assim, cara. Quando a pessoa, ela sempre foi assim, né? Não é diferente, né? É que nem você vê seu filho crescendo todos os dias. Você não vê crescer. De repente passa um tempo, passa 5 anos e fala, nossa, olha que tamanho que ficou. É isso, essa coisa que vai acontecendo de pouquinho, né? Hoje eu estou acima do peso, com diabetes, com pressão alta, com triglicerídeos, com colesterol alto, com a barriga imensa, que eu tenho até vergonha, porque é horrível. E, enfim, as dores de cabeça continuam, estou diminuindo os remédios, entendeu? Mas o meu organismo, né, e eu posso ver pelo meu intestino, que ele está todo desequilibrado, todo inflamado. E eu preciso, assim, urgentemente de uma ajuda, porque quando a gente vai ao médico, ele dá remédio, entendeu? Ele não explica o que você faz para melhorar tudo. Mas é isso que a gente conversou, né, Rosenir? É muito fácil você simplesmente tratar. Mas quando você simplesmente trata e você não tira a raiz do problema, aquilo volta. Não adianta nada. Não adianta, né? Então, assim, o seu intestino não cicatriza, a sua qualidade de vida não melhora, e aí quando você patina, isso frustra. E quando isso frustra, você desiste. Porque você fala, eu tô fazendo tudo isso, já tô, e não melhora em nada. Então, ou eu sou assim, ou as coisas realmente não vão melhorar. Então, assim, quando você passa por o tratamento, né, que é o tratamento, na verdade, o hábito de vida, e você reestrutura tudo isso, você constrói a sua casa desde o primeiro tijolinho. E você reequilibra isso. Então, assim, o que dentro de toda essa alimentação que você contou pra gente, a gente nota que tem muito carboidrato simples e de fácil digestão, e na hora que ele entra na corrente sanguínea, aquele pico de insulina já dá, e você começa o que você não usou, você armazena. E quando você faz isso à noite, você não usou, e você vai dormir. Então você armazena mais ainda, e na hora que você acorda de manhã, aquela quantidade de açúcar, ela já foi armazenada, então ela já está guardada, e você já está com fome de novo. Então você nunca se sente saciado, não é, E ela é guardada no fígado, né? Exato, e você vai conseguir até dizer pra gente, né? Porque tem alimentos que eles te deixam por mais tempo sem aquela fome, né? Sem aquela coisa do craving, de eu preciso assaltar uma geladeira. Comer doce. Exato. Rosemir, eu quero te agradecer muito pelo teu relato, pelo teu depoimento. Eu sempre fico assim muito emocionada porque as pessoas, você é uma em milhões de pessoas que sentem isso e que estão nessa condição de saúde. Então, você falar aqui para as pessoas que estão assistindo também se identificarem e verem que sim, existe solução, que não é só tomar o medicamento e ponto, como você mesma falou, e nunca é tarde. Maravilhoso, é isso mesmo.
E assim, você está no lugar certo. Ainda bem que você é minha aluna, minha querida. Ainda bem que você entrou para essa turma e que você está com essa riqueza de orientações que está lá na plataforma online do curso Personal Diet Chef. Então, assim, o que eu posso te orientar, né, para que você está aí clamando por ajuda, que na verdade o seu corpo que está pedindo ajuda, é o seguinte: todas as orientações, todas as aulas que estão lá na plataforma, eu recomendo que você assista, caso você não tenha assistido ainda, principalmente as do primeiro módulo, que é o módulo de nutrição funcional, para você aprender como, de fato, reequilibrar sua alimentação, fazer refeições equilibradas nutricionalmente. E assim, tem lá protocolos que são verdadeiras orientações nutricionais a respeito de várias doenças, inclusive gordura no fígado, que é a esteatose hepática, doenças inflamatórias intestinais, flatulência, constipação, que é o intestino preso, né, o obstipado, como dizem em Portugal, ou excesso de gases, que é a flatulência excessiva. Então, tudo isso, todas essas orientações, você tem lá bonitinho na plataforma do curso, para você ter acesso a essas orientações e aplicar no seu dia a dia. Mas eu fiquei muito, muito feliz de saber que você já implementou o suco verde na sua vida, no seu dia a dia. Você disse que no começo começa a fazer efeito, depois o corpo meio que acostuma, né? É isso. Então isso você que tem eu ia comentar também, Cá. Fazer várias estratégias, não é só o suco verde. E você tem que rodiziar, você tem que variar, que é o que você disse. Nossa, o seu exemplo é tão maravilhoso, por isso que eu estou aqui agradecendo mesmo você ter compartilhado com a gente. Por quê? Uma alimentação monótona, que é exatamente o que você falou, comer todo dia tapioca com queijo no jantar. E quantas pessoas não fazem isso, né? Então, uma alimentação pobre em nutrientes, uma alimentação que vai faltar nutrientes, e isso vai, obviamente, refletir na sua saúde como um todo. Por isso que tantas pessoas estão com tantas questões de saúde. Então, assim, gente, variar. Adorei saber também que você está colocando comida na sua geladeira, comida de verdade, que você está aprendendo, nunca é tarde, você vai conseguir, vai de pouquinho, passinho de cada vez, um passinho depois do outro, mas lá no curso também você tem muitas aulas com receitas gostosas, fáceis de fazer, para colocar em prática na sua cozinha, no seu dia a dia. Então, minha querida, tá só começando. A sua trajetória rumo à sua saúde está só começando. E, claro, você pode contar comigo sempre, que você sabe disso. Acho que uma coisa que é importante, Rosenir, entender é por que o seu intestino acostuma. Então, você fala assim, nossa, mas eu tomei o suco verde, parecia milagroso, e por que ele acostuma? Tudo que a gente coloca para dentro, as nossas bactérias intestinais, você alimenta determinadas bactérias. Então, vai ter aquela bactéria, então falando grosso modo, né, simplificando, vai ter a bactéria que gosta da couve, vai ter a bactéria que gosta do pepino, vai ter a bactéria que gosta da fibra, e tudo isso, quando você consome muito isso, você faz com que essa população que gosta desses nutrientes, ela aumente. Automaticamente, as outras bactérias diminuem. Então, tudo isso, você sempre tem uma balança. E quanto mais diversificada a quantidade de bactérias você tem, melhor seu intestino funciona. Por quê? Porque algumas produzem gases que estimulam o funcionamento intestinal, estimulam a parede, outras produzem muco, outras... Então, cada uma tem a sua função lá dentro. Quando você um dia consome suco verde, um dia você troca um ingrediente do suco verde, um dia você coloca um outro ingrediente, um dia você troca o suco verde por um outro tipo de suco, um dia você tira o suco e coloca uma panqueca, uma biomassa. Você diversificar, você vai tapeando essas bactérias e deixando sempre várias boas. Então, a gente precisa dessa mudança, a gente precisa desse... Quanto mais diversificado, melhor a sua resposta. E aí tem paciente que me pergunta, Thaís, mas aí eu tenho que trocar de quanto em quanto tempo? A cada dia? A cada semana? A cada mês? Isso também é muito variável de pessoa para pessoa. Porque a velocidade de mudança é diferente de pessoa para pessoa. Então, fazer um diário alimentar, entender o que você come e entender a resposta do seu corpo a isso é muito importante.
Por isso que você ter, que nem como a Karina ensina, várias opções, é o que vai fazer com que você consiga conhecer o seu corpo e entender, esse ingrediente foi ótimo para mim, esse nem tanto. Porque às vezes as pessoas entram e falam assim, não, eu vou seguir tudo certinho e vai ser tudo perfeito. E vai ter momentos ruins, porque você também tem momentos de estresse no seu dia que também interferem nisso. Então, por isso que conhecer seu corpo é importante. Maravilhoso. Obrigada. Eu quero Querida. agradecer vocês, porque eu estou conseguindo perceber isso agora, depois de velha. Não tem problema. Nada. Contando que você tem aí, pelo menos, na nossa faixa social, aí uns 40 anos para frente. É isso aí. Não vou chegar tanto. Tá, muito obrigada. Tá? Beijo. Beijo. Vamos junto. Beijo. Tchau. Vamos lá, então, para a próxima aluna. Ana Borges, ativa seu som, querida. Tudo bem? Olá, tudo bem? De Portugal, com frio. Tudo bem, Ana? Prazer. Aí já é a tarde, né? Aqui já é tarde, já é tarde? São 2 e qualquer coisa, 3 horas, sim, da tarde. É um prazer estar aqui nesta live. Vou encomendar umas sardinhas aí, Ana. Vou encomendar umas sardinhas portuguesas. Eu sou suspeita, não gosto de sardinha, não gosto daquelas... Jura? Ai, você eu mando. É um prazer estar convosco, com a Karina mais uma vez, com a doutora Thaís também. Assisti a live anterior também, já há um tempo. E é assim, aqui em casa nós temos um mix de situações. Eu tenho uma filha, como já tinha comentado, com diabetes tipo 1, portanto, que foi diagnosticado quando ela tinha 18 anos, portanto, ela agora tem 21. Eu tenho fibromialgia e o meu marido já teve há algum tempo problemas com divertículos. Ele, inclusive, teve que ser operado, fez uma laparoscopia, só que o pós-operatório correu muito mal, ele teve uma peritonite e teve que ser novamente operado. E aí teve que ser colonostizado. Colostomia. Uhum. É isso. Fez isso e depois durante 1 ano e meio andou com aquele saquinho, uma coisa horrível mesmo. E depois fez nova operação e, entretanto, está ok. A minha questão é, os divertículos, no caso dele, é uma situação que pode reverter, pode voltar ou neste caso não? Tá. Ana, o que acontece? Primeiro a gente precisa entender como que eles acontecem, né? A nossa parede intestinal, ela é formada. Então, a primeira camada, que é a camada que a gente vê na colonoscopia, é a mucosa, que é essa que nem a mucosa que a gente vê na boca, tá? Que é esse bem fininho, brilhoso, porque tem esse muco, ela é úmida. As camadas mais profundas, elas começam a ter camada muscular. Então, a gente tem a muscular circular e a longitudinal. Por quê? Porque o intestino faz esse movimento sanfona para caminhar as fezes para sair, né? Essa camada muscular, ao longo da vida, existem pessoas diferentes, então essa camada muscular ela vai ficando mais forte dependendo do seu funcionamento intestinal. E também da idade e da quantidade de colágeno que a gente tem. Então, o que acontece? Quando essa camada muscular ela vai ficando o que a gente chama de hipertrofiada, aquele fortão da academia, cheio de músculo, esse músculo ele vai ficando mais espesso, mais grosso, e essa mucosa que reveste a parte interna, ela é muito molinha. Então, nos lugares onde o vaso sanguíneo penetra, que você não tem músculo, porque o vaso sanguíneo está perfurando esse músculo, ao redor desse vaso, ele aperta essa mucosa, e essa mucosa, com esse músculo muito apertado, ela espana e forma um divertículo, um saquinho para dentro da parede do músculo. Então, o divertículo, ele não é formado de parede completa, ele não tem músculo ao redor dele, é só mucosa. O que faz disso? Isso faz uma fragilidade, então essa parede do divertículo ela é muito frágil. Quando o paciente tem o intestino preso, isso aumenta, essa chance aumenta. Ou aquelas fezes muito pesadas, calibrosas, o intestino tem que fazer muito mais força, ele fica muito mais musculoso. Então, a chance de desenvolver divertículo aumenta. Com a idade também, porque a nossa fibra colágena ela é mais flácida, então também aumenta a chance disso protruir.
O que acontece é que quando você vê internamente, você vê uns saquinhos. E quando os pacientes principalmente têm ou crise de diarreia, ou fezes, aquelas fezes em bolinhas, esse divertículo, essas fezes podem parar na frente desse divertículo e obstruir. E aí começa a juntar ali dentro bactéria. Então, o divertículo é uma alteração estrutural, é da parede intestinal. Quando a gente tem uma alimentação rica em fibras, pobre em gordura, você diminui a necessidade de força do seu intestino e ele fica menos musculoso, então diminui a chance de desenvolver o divertículo. Porque ele tem que fazer menos força, menos trabalho para empurrar essas fezes lá para frente. No caso da peritonite, a diverticulite ela é diferente. Então, é quando obstrui essa saída e junta ali bactéria e isso inflama. O nosso corpo tenta bloquear isso. Quando ele não consegue bloquear, isso perfura, que foi o que aconteceu com o seu marido. E aí a gente, eventualmente, tem que tirar diferentes partes do intestino para poder fazer essa junção. Essa é a principal fisiopatologia no lado esquerdo. Por isso que a bolsinha, a maioria das vezes, fica no lado esquerdo. Sim. Do lado direito, a maioria das vezes sangra, e aí são por alguns outros fatores. Mas o mais comum é esse do lado esquerdo. Então, uma dieta rica em fibra ajuda a prevenir que isso aconteça e que isso complique. Sim, ele com a operação que fez, eu penso que ele tirou a parte do sigmoide. Será? O sigmoide, que é a região... Por que é o sigmoide? Porque o sigmoide é a região mais estreita. Então, é a região que tem que fazer mais força. E é a região do S do nosso intestino. Então, que as fezes têm que fazer mais trabalho para passar. O músculo fica mais forte e essa mucosa espana ali. Eu então, amei essa explicação, gente. Olha, eu que sou nutricionista, nunca tinha tido uma explicação, nunca tinha entendido realmente o mecanismo que a gente chama na área da saúde de fisiopatologia, como começa a doença, dessa forma tão clara, né? Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Ou seja, concluindo, né? Gente, a alimentação, de novo, estamos falando aqui, exato. A alimentação é soberana. Como é que a gente quer ter saúde intestinal se a gente não tem uma alimentação diversificada, rica em fibras, etc, etc, né? Você ia falar mais alguma coisa, Ana? Sim, ia falar só mais uma, que há pouco a doutora Thaís falou numa palavra que comigo dá quase urticária, faço assim, que é cansaço físico. A fibromialgia é um dos sintomas mais preponderantes, não é? E principalmente de um ponto de vista mais ainda ao início do dia, não é? Tem que ser feito assim um esforço muito grande aqui na cabeça. Ana, e quando a gente vê... E quando a gente vê que parte do tratamento da fibromialgia passa pelo exercício, você fala assim, nossa, mas como que eu vou fazer exercício com tanta dor? Então, você entra num choque, né? De tratamento versus doença. E a nossa alimentação também passa por isso, por aumentar essa disposição. Tem muita gente, Ana, e aí essa avaliação ela é muito individual, que alguns alimentos pioram esses sintomas e essas inflamações. Um deles, e aí não é que é o vilão da vez, não, isso é muito individual, mas um dos mais comuns é o glúten. Então, a quantidade de glúten que você consome, às vezes, ela aumenta essa inflamação, porque o glúten é uma proteína que pode inflamar, então essa inflamação piora a sua resposta imune. E ela diminui o seu limiar de sensibilidade à dor. Então, aquela pessoa que você encostou é dolorido. Porque a gente brinca o nervo à flor da pele, mas é quase que isso. Porque o nervo... Que é a fibromialgia, que é a principal sintoma. Ele está tão fácil de ser estimulado, e isso é muito comum que venha acompanhado da síndrome do intestino irritável. Sim. Que é aquele intestino que ele distende, ele sente dor, você sente aquela barriga pesada, aquela barriga sensível, e aí tudo, até você sair dessa inércia para começar a se tratar, é um grande passo que tem que dar. Por isso que a alimentação ajuda tanto nisso, porque ela é esse primeiro passo, né?
Maravilhoso. Eu isso tenho notado a diferença, não é? Mas não ainda ao ponto que eu gostaria, mas eu sei que este é um processo que leva algum tempo, não é? É um Exato. E muitas processo que vezes a gente precisa de remédio também, né, Ana? Às vezes a gente quer tirar e a gente cria aquela ideia de que, nossa, mas remédio também faz mal, né, para outros órgãos. E não, tudo é um equilíbrio. Quando você consegue melhorar uma parte, às vezes você consegue diminuir o remédio. E se você não começa com o remédio, às vezes você nem consegue começar a se tratar para começar a se alimentar bem. Então, por isso que a gente precisa dessas duas partes juntas. Por isso que a gente tem Nutri e médica aqui com vocês. Exato. E é aquilo que acontece no meu caso ainda, não é? Quero ver que se com o tempo eu não tomo muita medicação, eu sou avessa à medicação. Sim. Portanto, eu só tomo mesmo se eu precisar. Por exemplo, eu tenho muitas dores de cabeça, é outra coisa, tenho uma tendência a enxaquecas e aí não consigo evitar, não é? Aí tenho mesmo que tomar. Exato. Mas a alimentação também acho que contribui para essa melhora. O que eu sei que tem é um processo, é um projeto de vida. Exatamente. Ana, você entrou nessa última turma agora? Sim, há quanto tempo? Sim. Faz Entrei muito agora, tempo. em novembro, final de novembro. Nós há cerca de meio ano, um pouco mais, nós não estamos a comer carne, peixe, nós estamos a evitar isso, principalmente as carnes vermelhas. E agora já não consumimos mesmo, foi uma opção nossa. De vez em quando, se saímos e que não somos radicais, não é? Exceções. Mas eu julgo que isso tem contribuindo. A questão do glúten, que há pouco a doutora Thaís falou, eu penso que eu observo muito isso, porque eu noto que se comer alguma coisa com glúten, eu tendo a ficar com a minha barriga muito mais distendida. Parece que há uma reação imediata e eu sinto-me mal, sinto-me pesada. Exatamente. Mas desde novembro... Exatamente, mas desde novembro, Karina, já emagreci 4 quilos e já perdi 5 centímetros de barriga. Uhul! Parabéns, olha que delícia. E faz tão pouco Isso tempo, melhora né? muito também a fibromialgia, Ana, porque é menos peso, né? Para você carregar. Tudo que você tem de músculo, de gordura, ou seja, do que for, você está carregando com você todos os dias. Muito bom, claro. Ana, parabéns. Eu quero deixar esse saco de peso para o lado. Exatamente. Obrigada. Você está no lugar certo. Conta comigo. Obrigada. Beijo. Beijo às duas. Eu mando a sardinha, tá bem, doutora Thaís? Combinado. Beijo. Tchau. Beijo. Ai, que demais, gente. É isso, né? A gente vê, né, cada depoimento, cada contribuição das alunas, um caso, né? E mais um exemplo. Márcia, ativa seu som, querida, para eu poder te ouvir. Ué, cadê seu som aqui? Não estou vendo. Não estou conseguindo ativar seu som, Márcia. O que está acontecendo? A hora que você... Deixa eu ver aqui. Estou te vendo, mas você não está com o seu áudio... Como é que chama? Habilitado. O habilitado, Márcia, faz o seguinte, sai e entra de novo, e a hora que você entrar aqui na sala de aula, você tem que autorizar o aplicativo, o Zoom, a usar o seu áudio. Porque eu não consigo... não estou conseguindo ativar o seu áudio por aqui. Isso quer dizer que a hora que você entrou no Zoom aqui na sala de aula, você não autorizou o aplicativo a acessar o seu áudio, tá? Então faz o seguinte, sai e entra de novo, ok? Enquanto isso, Marta, tudo bem, querida? Ativa seu som para poder te ouvir. Acho que já me está a ouvir, não? Sim, tudo bem? Olá, muito boa tarde. Aqui em Portugal já é tarde e eu tenho andado há algum tempo para vir aqui falar, porque nas mentorias deixei de conseguir participar. Vida corrida, né?
participar porque estou com uma pós-graduação que termina em Portugal às 8h30, portanto é tudo muito complicado, mas hoje não queria deixar de vir, não tanto fazer uma questão, pronto, também já ouvi a aula, que é sempre bastante boa, não propriamente colocar uma questão, mas demonstrar que sem dúvida para mim a alimentação mudou bastante a minha vida. Pronto, agora estou a me emocionar. Enquanto você se emociona aqui, deixa eu contar para a doutora Thaís, a Marta, ela tem doença de Crohn, tá, Thaís? Tá bom. Foi diagnosticada e aí ela entrou para o curso Personal Diet Chef, aí eu passei várias orientações, ela participou de várias mentorias de alunas, e agora ela está aí falando, eu estou emocionada aqui também. Conta. Sim, é verdade, eu estava Sinta-se abraçada, né? De longe, que a gente está online. É verdade. Eu estava a dizer que, portanto, isto começou tudo muito pela minha mãe, não é? Que me inscreveu, mas depois eu em agosto abusei imenso da alimentação, já tinha a noção de que tinha que mudar a minha alimentação e então foi a desculpa de é o último verão, são as últimas bolas de Berlim, então todos os dias comia bola de Berlim, todos os dias exagerava, e Coca-Cola, pronto, aquelas coisas todas, e então cheguei ao final do verão e eu estava medicada, não é, para a doença, e cheguei ao final do verão e eu já não conseguia apertar as calças, eu estava mesmo muito, muito, muito inchada, e comecei em setembro, aquele mês radical sem os food maps, que foi muito, 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 muito complicado. Eu costumo comentar com quem falo que nas primeiras semanas eu parecia mesmo uma toxicodependente, se é que se pode dizer assim, mas é verdade, porque a falta do açúcar uma pessoa não consegue pensar em mais nada. O humor, dia né, inteiro. Marta? Diga? O humor muda, a tolerância com as coisas, Sim. No trabalho foi muito complicado, porque no trabalho e em casa, pronto, estava sempre a ligar à minha mãe, ao meu namorado, apetece-me comer e agora só posso comer um quadrado de chocolate de 85% sem açúcar e o que é que eu vou fazer, e isto é horrível, e pronto, foi muito complicado, e depois eu não achava piada nenhuma à água, quer dizer, também ainda é uma coisa que tenho que trabalhar muito, não é? Pronto, isto aos olhos da minha mãe eu ainda não estou nada perfeita, porque a minha mãe entrou no regime mesmo muito bem, eu ainda tenho assim algumas falhas, mas pronto, portanto a água é uma coisa que tenho que melhorar muito, e portanto tudo me custava, não é? Comer e não beber nada, aquilo foi muito difícil. E estava ontem a comentar com a minha mãe que estive a ver o meu telemóvel e a apagar coisas desnecessárias na galeria de fotos e reparei num vídeo que fiz por brincadeira no escritório no dia 6 de setembro. Portanto, depois de todos aqueles excessos, e tinha começado a minha dieta portanto, no dia 4, há 2 dias, e eu ia com um macacão e eu parecia que estava grávida. O inchaço era tanto, que a brincadeira no escritório foi, parece que está grávida, e é verdade, eu estava com uma barriga enorme, pronto, de inchaço e tudo, tanto assim é que a minha roupa mudou toda. Eu tenho as minhas calças, são todas muito largas, eu nunca fui gorda, atenção, nunca fui gorda, mas estava muito inchada e portanto as minhas calças agora estão todas muito mais largas, e passei a gostar de alimentos que não gostava, não é? Por exemplo, o kiwi, nunca na vida comi kiwi, e agora adoro as panquecas de banana com kiwi por cima e aquelas coisas todas. No escritório também já me perguntam algumas receitas e tudo de coisas saudáveis, e é ótimo agora uma pessoa poder também ajudar outros a melhorar a alimentação,
E pronto, não queria deixar de dar este testemunho, porque acho também... Que ótimo, Marta. Sim, pronto, mas queria também, sobretudo, para a Karina agradecer tudo, não é? Porque acho que foi muito importante, e custa muito, para toda a gente que está a iniciar, custa muito, mas acho que compensa. Mas é um processo longo, eu também ainda cometo falhas e é sempre difícil. No Natal, por exemplo, agora é muito difícil depois, aquela coisa do voltar na refeição seguinte, é difícil, mas acho que compensa. Pronto, e hoje em dia queria dizer que fui à minha consulta em novembro, as minhas análises de outubro estavam significativamente melhores, estou com um bocado de falta de ferro, estava com um bocadinho de falta de ferro, mas pronto, vou ter que suplementar, mas em princípio tudo o resto estava melhor, e a médica também, e esta é a parte boa, que ponderou, e estou a aguardar ainda o feedback, ponderou diminuir a medicação. Que ótimo! Ai, que alegria! Nossa, pronto, era isso que não queria deixar de dizer, e agradecer muito, no fundo. Querida. Quando você vê que é difícil, né, Marta? Mas você estar num grupo, porque o que é o grande problema? O grande problema é onde a gente convive, né? Então, assim, quando você... É que nem fumante quando tá largando de fumar. Se ele continua sempre com pessoas que fumam, é muito mais difícil. Então, você passar o seu dia fazendo toda aquela alimentação que você sabe que te faz bem, que você vai ver lá na frente que vai te fazer bem, e aí você chega à noite e assiste uma aula que reforça tudo aquilo, você tem um respiro e um gás de novo. É verdade. E a mim depois, quando eu houve mentorias que já não fui, portanto, presencialmente, e acho que mesmo que uma pessoa não coloque questões, o facto de estar na mentoria já é muito bom. Depois é certo, algumas fui ver na plataforma, mas não é a mesma coisa. O facto de uma pessoa estar acompanhada e saber que, pronto, estamos ali, temos mais um refresh daquilo que temos que fazer, é muito bom, de facto, estar acompanhado. E muitas pessoas perguntam, mas a nutricionista é brasileira, como assim? Está à distância, com videochamada, e conseguiste mudar assim? Mas de facto, quer dizer, mesmo em videochamada nos tempos de hoje, mesmo sendo assim à distância, também parte muito de nós querermos, não é? Porque, com certeza. Mas acho e você que precisa do conhecimento, né, Marta? Porque quem vai fazer é você, né? Exatamente. É verdade. Marta, estou muito emocionada também com o teu relato, acompanhei a sua trajetória, e em alguns momentos eu pensava, será que ela está conseguindo? Juro, eu pensava, será que ela está continuando a fazer? Será que ela está seguindo as orientações? Será que ela está assistindo às aulas? Porque eu não te via mais nas mentorias, e eu ficava, será que ela vem? Será que ela não vem? Assim como com todas as outras alunas, né? Eu realmente, quando eu entro...